Há quanto tempo você não anda na Brasília? Eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, né? E eu fui tentar lembrar a data Não, então certinha. pera. Se inscreve no canal, beleza? Você aproveita e se inscreve no... Pede pra pessoa, porque ela não... Se inscreve no canal. Isso, por Eu favor. tô apaixonada pelo canal, assisti todos os vídeos, então eu já sabia que você ia me fazer essa pergunta. E eu fui pesquisar para ver nas fotos, porque eu sabia exatamente o dia, que foi no dia 30 de agosto de 2012. Tipo, nesse grau de detalhamento, assim? Eu sou profissional, fui saber a data certinha. Né? 30 de agosto de 2012, eu e minha irmã. Vou te contar uma história. Eu tenho uma história com Brasília Amarela. Na verdade, é do meu avô, era do meu avô. E desde criança a gente andava naquela Brasília amarela. Uma Brasília 75, amarela, intacta, original. E meu avô sempre falava que, como eu gostava tanto daquela Brasília, quando criança, de andar na Brasília, meu avô falou que quando ele morresse, eu ia ficar com a Brasília. Imagina com todo esse carinho que eu tinha pela Brasília, pelo meu avô. E aí tudo bem, só que a minha avó viveu mais 20 anos, né? Só que a minha avó, ela vendeu a Brasília pro vizinho, porque ela queria... ela não lembrava disso, né? Minha avó já mais com 90 e poucos anos, minha avó não lembrava disso. E aí minha avó vendeu a Brasília pro vizinho por R$1.000. Em 2013, 2014, assim, eu fiquei... Gente, eu chorei uma semana. Fiquei muito triste. Tentei comprar ainda do vizinho, só que o vizinho sabia que tinha feito um bom negócio, né? E qual a tua relação com a cidade, Brasília? Brasília, sabe que eu tenho a família do meu pai, grande parte da minha família mora aqui em Brasília. Então vem sempre, assim, tá em casa, assim, não? Nunca? Não. Natal? Não. Assim, família tipo primos, tios, são primos em segundo grau, terceiro grau, né? Tio avô. Aquela família que é família por azar, assim, tipo, deu azar é família. Não, a família é por sorte, porque eles são pessoas boníssimas, pessoas muito do bem, que eu adoro. Só que eu nunca tive muito contato, porque eu morei a vida inteira em Santa Catarina, né? Meu pai é carioca, minha mãe é gaúcha, eu nasci em Santa Catarina. E a gente sempre teve umas famílias distantes. E a gente falando em trabalho, o seu trabalho, do programa, no canal, dos cursos, é sobre veganismo. Estilo de vida vegano. Veganismo é uma palavra correta? É a palavra correta. Veganismo mesmo, né? A diferença entre vegano e vegetariano, que talvez muita gente não saiba, é que o vegano não consome nada de origem animal. Nada que tenha origem de exploração animal, assim, mas em todas as formas de consumo, né? Tipo, nem couro na roupa, nada. Nem no vestuário, nem couro, nem lã, nem... Por exemplo, cosmético, há uma preocupação em dar uma olhada lá no rótulo? Sempre. Você fica expert em rótulo, né? Você aprende o que é tudo. E assim, como às vezes você não sabe o que é, quando eu comecei no veganismo, ainda, primeiro que tinham pouquíssimos cosméticos veganos e naturais, né? Então eu comecei a fazer meus próprios cosméticos para ter certeza do que era. E também pela questão de ser mais natural, mais saudável e tal. Porque é muita química que você acaba colocando no seu corpo. Então eu comecei a fazer meu desodorante, fazer minha pasta de dente. Você virou vegana? Foi um processo? Como é que foi isso? Na verdade, eu nasci vegetariana. Nessa minha família, gaúcha inclusive, né, essa Brasília era lá no Rio Grande do Sul. A família carnista, né, que comia muito churrasco, mas eu nasci já vegetariana. Eu nasci sem conseguir, desde neném, assim, eu não aceitava. Apanhei muito por causa disso. Fiquei muito de castigo porque eu não comia. Come, menino! Tá de frescura! Apanhei de chinelo de varinha, palmadas mil. Porque eu não queria comer carne. Mas o que rolava assim? Não descia? Não. Passava mal? Desde neném, nas papinhas, assim. Nunca foi uma coisa muito consciente, mas eu não conseguia. Aí eu comia queijo, tomava leite, comia ovo, mas isso me gerou muitos problemas de saúde. Então, quando eu tinha muitos problemas de saúde, né? Eu tinha muita enxaqueca, eu tinha todas as ites que todo mundo tem, laringite, sinusite. Eu tive, quando eu tinha enxaqueca, despertava algo muito pior, assim, que era, eu tive síndrome do pânico e transtorno de ansiedade por mais de 10 anos. Só que quando a minha mãe tinha... Você acha que isso era por causa de alimentação? Não acho não, era. Certeza. E aí, porque se você inflama, né? Tudo que é da terra, numa alimentação plant-based, você come tudo que é da terra, né? E tudo que é da terra é originado da soma das energias, né? Do sol, da luz, da água, do ar, da terra. Tudo que é da terra é anti-inflamatório e antioxidante. Tudo que não é da terra, carnes, derivados de animais, o que tem química industrializados, é inflamatório e oxidante. Então você se inflama,
você não deixa o teu corpo funcionar como ele deveria, suas glândulas neurohormonais não produzem os neurohormônios suficientes, então você não produz tanta serotonina. Enfim, eu estava sempre com a minha imunidade lá embaixo, estava sempre doente. E o glúten, né, que vem no trigo, porque o vegetariano cai na cilada de comer, até por falta de opção, falta de informação e de opção, você acaba na rua comendo muita massa, muito pão, né? Porque às vezes não tem opção. Tem lá uma massa com 4 queijos, um risoto cheio de manteiga, de queijo, tem lá uma quiche de palmito de queijo, então tá sempre comendo pão, queijo, às vezes não tem o que comer, você come pão com azeite, né? Então essa é uma cilada, porque você acaba comendo muito amido, isso gera uma inflamação e muito glúten, né? O glúten não é o que o Jesus comia, não é o que nossas avós comiam. Então ele se transformou em muito inflamatório e é um dos causadores de ansiedade. Quando eu tirei o glúten da minha vida mudou, entre outras coisas, né? Quando eu tirei o leite, o queijo, faz 14 anos que eu não tenho uma dor de cabeça, faz 14 anos que eu não dou espirro, eu era extremamente alérgica. Mas, por exemplo, tem muita gente que vincula a opção vegana, né, o estilo de vida vegano com evolução espiritual. Tem muita gente, inclusive, que se auto-intitula assim, ah não, agora eu sou uma pessoa mais evoluída, parei de comer. Mais evoluído, acho que a gente se esforça mais, tá? Porque assim, eu me tornei vegana por questão de saúde, mas são os animais que me mantêm. Porque você não sabe o que acontece na indústria, né? Você não sabe, as pessoas não sabem. A gente é manipulada por uma indústria que te faz acreditar que aquilo é bom, que aquilo te faz bem, que você precisa disso, que é uma grande mentira. A indústria da doença e do remédio, né? Eles fazem doença e fazem remédio. 70% das doenças modernas são causadas pela alimentação e estilo de vida. As pessoas não estão adoecendo mais, elas estão se envenenando. Eu estava envenenada. Mas, por exemplo, desculpa te interromper, nos anos 70, as pessoas comiam aquela comida de casa, normalmente feita em casa, que era um arroz, um bife, uma saladinha. E elas eram muito menos doentes do que hoje. Mais magras, com mais saúde, sem a menor sombra de dúvida. Mas a carne estava lá, o arrozinho estava lá, a batata estava lá, cheia de amido, o pão diário, né, claro, com glúten. A qualidade dos alimentos que se comiam era muito melhor, né? A qualidade era muito melhor. Hoje, por exemplo, o boi que você come é tanto agrotóxico, o agrotóxico fica acumulado dentro do animal. E você vai lá e come o animal. Também. Tem nas plantas também, mas quem come carne come muito mais, porque o que ele come fica acumulando dentro do corpo dele. Você vai lá e come a planta e o que ele comeu. E não é só pela questão de saúde, não importa, mesmo que fosse super saudável, tá? E a questão animal? Quem disse que você tem direito sobre a outra vida? Quem disse? Quem te deu a autoridade de dizer que você é melhor do que aquele outro ser? Que também sofre, que também sente, que também amamenta porque tem filhos, que também passa pelo que você sente, a mesma coisa, né? Então, só porque você é mais forte, o homem devia ser o guardião do planeta, cuidar dos seres mais frágeis, né? E não se apoderar deles. Eles não são bem, eles não são propriedade. Eles têm todo o direito à liberdade, ao ar, à terra. O que me mantém vegana são os animais. Porque quando você descobre o que acontece na indústria com esses animais, você fala, não. Quem eu seria se eu soubesse tudo que eles passam e ainda comesse por prazer, porque precisar você não precisa. Aliás, você vai comer e ainda vai te prejudicar. Então, por que você vai comer? Ah, porque é gostoso. Então, você está pensando só em você. Então, o que eu queria era propor um exercício de mundo ideal. Tá. Vamos supor que a indústria do alimento, a indústria pecuária, não existe. Assim a fome encerra no planeta, graças a Deus. Mas a cadeia alimentar existe. Dentro da cadeia alimentar, o ser humano é onívoro. Não. O ser humano se colocou como onívoro. Se você estudar na história, tem que entender o que você quer, o que a indústria quer que você acredite, o que é a real de verdade. Né? Vamos falar, porque Deus, lê na Bíblia, lê lá o Antigo Testamento, será que na Bíblia está realmente dizendo que Deus dizia para comer carne? Não é bem assim. Gladiadores eram vegetarianos, a dieta espartana é quase que inteira feita de grãos. Então, assim, na história, se tem hieroglifos em povos, você vê que eles eram vegetarianos. Sim, né? Mas, por exemplo, os indígenas, os aborígenes eram todos carnívoros. Não, todos não, nem todas as tribos. Não, tudo bem, mas assim, né? como é que eu diria... Mas assim, a gente está falando do passado, né? A gente está falando do passado. O homem também das cavernas também grunhia, ele também andava quase, né? Então assim, ele também evoluiu. A gente evoluiu, a gente não é mais homem da caverna. A gente está evoluindo como tudo está evoluindo. Você não acha que é ir contra a natureza de alguma forma? Pelo contrário, porque onívoro é uma pessoa que precisa de ovo, que suporta, que o teu corpo suporta.
Nunca se teve tanta doença. As crianças, quase mais de 70% das crianças estão nascendo intolerantes e alérgicas à proteína do leite da carne, dos animais, né? Eu acho que essa é a evolução natural, porque o nosso corpo, a nossa fisiologia não é preparada para digerir leite, carnes, né? Se comparar nosso corpo com o nosso organismo com o do leão, por exemplo, isso é um absurdo, porque é tão diferente. Intestino, arcada dentária, não dá nem para comparar. Instinto, é a essência do homem, não é carnista, nem onívora. Se você colocar uma criança, a história é aquele exemplo, né? Coloca uma criança para brincar com o coelho e com uma banana. Ela vai comer a banana e brincar com o coelho. Ela não vai morder o coelho, você nunca vai morder um coelho, entendeu? Ou um bicho. Você não tem esse instinto que um leão tem. Então isso não vai acontecer. E você falou disso do instinto do animal. Eu abri perguntas nas nossas redes sociais e uma das pessoas perguntou não, ela levantou uma questão. Ela falou que entende muito bem quando a pessoa, por opção, se torna vegetariano ou vegano, enfim. E aí ela questionou sobre a imposição nas crianças e nos animais, porque também é muito comum, assim, o vegano acaba já criando o seu filho assim, como vegano, e muitas vezes o cachorrinho acaba que o cachorro é vegano. Meu cachorro é vegano. Mas aí também não vai contra a natureza do cachorro? Mas o meu cachorro tem 14 anos, parece um bebê, nunca teve uma alergia, nunca teve nada. Ao passo que os cachorros ultimamente estão tendo tumores, diabetes, até hoje assim, eu fiz com o meu cachorro, porque eu estudei para ele, né? Não estou dizendo que todos os cachorros, todos os animais são assim, não é isso que eu estou dizendo. O meu cachorro, que é pequenininho, ele tem 4 quilinhos, ele é extremamente saudável, inclusive elogiado por todos os veterinários. Sim, eu não vou dar ração cheia de veneno, que até eu conheci uma pessoa que trabalhou anos numa empresa de rações famosa e falou que eles não imaginam o que tem nessa ração, porque assim, que é lixo, né? Tudo que você jamais comeria dos restos de animais. Então assim, eu não vou dar isso pro meu cachorro. Então, ele tem uma alimentação super balanceada, ele faz todos os exames, está sempre tudo muito bem nele. Então assim, como é que você vai dizer que eu estou fazendo errado? Hoje tem veterinários, inclusive entrevistei para o meu programa uma veterinária vegana, que inclusive assina embaixo, ela concorda, e inclusive ela fala que gatos também pode ser. Porque a taurina, que é o elemento que os gatos precisam, também pode ser sintética. E o que coloca nas rações é sintética. Então, seu gato pode ser vegano também. Segundo essa veterinária. Eu não tenho gato. Eu falo que eu sei só do meu cachorro. É preciso fazer alguma reposição de vitamina, porque também muita gente questiona vitamina B12, proteínas. Não, proteína não. Até banana tem proteína. Você sabe quando você precisa de proteína? Quando você precisa por dia? Eu não faço a menor ideia. Pois é, normalmente ninguém sabe. E quando a pessoa se torna vegana, aí todo mundo começa a se preocupar com a sua proteína, né? Fala, você nem sabe quanto você precisa de proteína. Até banana tem 2,3 gramas de proteína, chia 18 gramas de proteína em 100, linhaça dourada 29 gramas de proteína em 100, grão de bico 20 gramas de proteína em 100. Da onde vem a proteína? Das plantas. As plantas têm proteína, né? Então, e reposição de B12, por exemplo, todo mundo fala B12. A diferença do índice de deficiência de B12 entre carnistas e vegetarianos é menos de 10%, né? Eu não preciso repor. A minha família, que é carnista, todos repõem B12. Ômega 3? Ômega 3, assim como todo mundo, né? Como todo mundo, só que o carnista você vai e come o salmão com a de ômega 3. Eu vou lá e como a alga que o salmão come com ômega 3. Entende? Então eu vou direto na fonte. Uma outra pergunta que fizeram, antes da gente falar especificamente das receitas que eu quero saber, por que tem vegano chato pra caramba? Tem mesmo, né? Nossa senhora. Tipo crossfiteiro, assim. Acho que pior, né? Não, imagina, vegano e crossfiteiro. Nossa, e conheço, hein? Tem sim, tem vegano crossfiteiro, tem vegano chato, enfim. Na verdade, eu falo sempre assim, gente, se você não é vegano, um dia vai ser. E quando você se tornar, você vai ser o chato. Porque o vegano chato é o vegano que está sofrendo. Ou é o vegano que está tão feliz que quer que todo mundo seja feliz também. Porque quando você está bem, você quer que todo mundo esteja também. Tipo aqueles caras que acabam de se converter na religião. Sabe por quê? Imagina que o cara quer te converter no ônibus. O cara quer converter, porque você não aceitou Jesus, porque você não aceitou Alá. E, mano... É porque, assim, duas opções. Ou porque ele está sofrendo e aí ele não se conforma. Porque, assim, como ele despertou... Diga, eu vou dar um exemplo, assim,
que é como eu me sinto. Imagina que eu tava no Walking Dead, pra mim era todo mundo zumbi, de repente eu despertei. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu tava fazendo? E você despertou no meio de um monte de zumbi, então você quer acordar o outro também. Você quer que as pessoas despertem. Só que a pessoa ainda está dormindo, ela ainda não está preparada ainda, ela não está no tempo dela. É difícil pra gente esperar o tempo da pessoa despertar, porque faz a gente sofrer. Então o vegano chato é que ele quer, por preocupação da família, os amigos, as pessoas que ele gosta, cometendo a opinião dele, o mesmo erro que ele fazia. Então ele quer despertar o outro, só que o outro não quer ouvir. Aí ele grita. Aí o outro não ouve, então ele sacode a pessoa, ele fica chato. Aí ele fica chato. Ou porque ele está tão feliz, ele está se sentindo tão bem, que ele quer que todo mundo se sinta bem também. Então ele fala, ele insiste. Porque isso acaba gerando rejeição. Exato. Você sai com a pessoa fala assim, você não pensa na vaca? Vai tomar no cu, porque eu tô comendo, velho. É minha comida, a sua comida, a sua comida. Mas na verdade, as pessoas que não são veganas, às vezes são muito mais chatas com a gente. Porque, sabe, começa quase que uma ameaça, assim, uma coisa, você não, olha só. Mas assim, e quanto vocês são chatos com a gente também? Porque eu tô lá comendo minha comidinha delícia, aí fala assim, comi só esse pedacinho de carne. É um chato igual, gente. Por que não respeita uma comida do outro? É comida, mano. É isso. Mas assim, eu acho que não tem. Eu entendo os veganos chatos, talvez eu já tenha sido uma. Se você não é, provavelmente você vai ser um dia, porque os veganos mais chatos são aqueles que reclamaram um dia de um vegano chato. Ou seja, a pessoa é chata. A pessoa é chata porque ele é chata, né? Vegano ou não, ele é chato. Se ele se converter, vai ser um religioso chato. Quando ele começar a fazer crossfit, então, fudeu. Não, assim, E o esquema pra fechar, uma outra pergunta. Todo vegano é orgânico? Não, muito pelo contrário. Eu ainda falo sobre isso, que é muito importante que o vegano seja saudável. Né? Você pode comer batata frita e ketchup, junk total e ser vegano. O vegano não necessariamente come só salada, muito pelo contrário. Então, o vegano não necessariamente é natureba, nem todo natureba é vegano. Né? Você pode ter um equilíbrio, um dia você come lá seu junk food, outro dia tenta ser mais saudável, mas é importante que você sinta até os benefícios do veganismo no seu corpo. Se você não for saudável, você vai comer um monte de industrializado, você vai estar prejudicando o meio ambiente, vai prejudicar os animais da mesma forma. Né? Então, é importante que você seja o cartão de visitas da própria ideologia, que você se mostre bem, que você se mostre saudável, que você se mostre feliz, que você se mostre sereno, calmo, né? Porque também, você falou de ser o cartão de visita da própria ideologia, durante muito tempo, talvez principalmente há uns 30 anos, quem levantava a bandeira do vegetarianismo ou do veganismo, normalmente tinha uma aparência esquisitona, assim. Né? Cabelo meio zoado, magrelo demais, pálido. Pálido cinza. Era coisa tipo, pô, aí ó, tá vendo? Não come carne, vai morrer. Então, existe o que é hippie, né? É legal ser hippie também, mas assim, doidão, filtro de sonhos, né? Exato. O veganismo ou é muito caro, ou o vegano é coisa de elite, ou é coisa de hippie, ou é coisa de punk roqueiro, né? Que muitos straight edgers são veganos. Os primeiros veganos que eu conheci em São Paulo eram roqueiros, punk roqueiros. Isso é muito comum, né, no mundo do rock, serem veganos. Tem uma infinidade de artistas que eu admiro. E você falou que é muito caro mesmo? É nada. Caro é bife. E ainda você fala que você gasta na farmácia quando você come carne, né? Você fica doente, cheio de problemas. Feijão com arroz. Vai no quilo, come feijãozinho e arroz e, enfim, barato. Feijão e arroz você faz torta de chocolate, faz com grão de bico, você faz brigadeiro, você faz tantas coisas saudáveis e baratas. Eu fiz na internet 3 programas, 3 cardápios diferentes, uma semana com R$50. Suco da manhã, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Comia eu, meu cachorrinho, meus amigos lá em casa por R$50. Tem a lista de compra, tem todas as receitas, tá lá no meu site. Lista de compra que você compra em qualquer lugar? Vai na feira. E tem umas dicas assim, né? Pô, você vai na feira, vai no final da feira, não vai no início, pechincha, né? Compra o que tá na época, que é mais barato. Tem várias formas de você economizar. Pra mim, o veganismo, na minha opinião,
é o que vai salvar a humanidade, assim, porque é quando o ser humano começa a respeitar todo e qualquer ser, inclusive os mais frágeis, porque é fácil você respeitar o mais forte. Agora, quando ele respeita todo e qualquer ser, aí sim impera o respeito e o amor absoluto. Senão, vai continuar existindo sacanagem, vai continuar existindo guerra, entendeu? E a gente está passando por uma evolução espiritual aí. Acredito muito nisso. E o que não pode faltar para quem decidir ser vegetariano ou vegano? Vegano. O que não pode faltar na casa? O que é básico na geladeira dessa pessoa? Banana, abacate e hummus. E tofu. Vamos lá. Banana. Porque com a banana você faz coisa. Você congela a banana, você faz o melhor sorvete da vida. Banana, abacate. Eu não gostava de abacate, eu sou louca pelo abacate. Hummus, a gente ama hummus. E tofu, porque o tofu, fala, gente, se você não gosta de tofu, você não sabe comer tofu. Não adianta tu cortar um tofu achando que é um queijo Minas, né? Porque fora que tem quase que 10 vezes mais cálcio, magnésio que leite de vaca, cheio de proteína, 9 gramas de proteína, não tem gordura, carbo baixíssimo, então é considerado um super alimento. E ele vira maionese, doce de leite, requeijão, ele vira creme de leite, ele vira mousse de maracujá, ele vira cheesecake, ele vira tantas coisas, ele vira danoninho. Então, ele é tão versátil, o tofu, vira quase que um ovo mexido, né? Porque você deixa ele mais gostoso que um ovo mexido. Batata frita que salva a gente em qualquer situação, né? Porque, graças a Deus, batata frita é considerado o símbolo da paz, né? Porque todo mundo gosta igual, todo mundo gosta igual, e onde não tem o que comer, pelo menos sempre tem a batata frita que salva. Então vamos lá, a gente está chegando ao final, você consegue de cabeça dar uma receita assim, de, cara, assim que seja rápido, barato e gostoso? Rápido. Aham. Vamos lá. Aqui, pãozinho de queijo, aqui que é o pãozinho do amor, que é o sem queijo, né? Baratinho, é só batata e 2 polvilhos, azeite e sal. Foi o mais simples possível, hein? Mais simples possível. Então, amassa a batata, ou batata doce, ou a mandioquinha já cozida, batata cozida, ou a batata baroa, né? Mandioquinha, ou aipim, ou abóbora, massa. Coloca polvilho doce, polvilho azedo, mais ou menos a metade do que você colocou de batata, você coloca de polvilho doce. E a mesma quantidade de polvilho azedo. Coloca umas 3 colheres de azeite, sal, experimenta para saber de sal. Aí amassa tudo, amassa, mistura, tem que ficar igualzinho uma massinha de modelar, assim. Igualzinho uma massinha de modelar. Aí, se ficar esfarinhando, né, despedaçando, coloca um pouquinho de água, um pouquinho mais de batata. Ou se ficar muito grudento, não pode grudar na mão. Aí você coloca um pouquinho mais de polvilho na proporção. Aí amassa, fica igual a massinha de modelar. Aí você pensa em coisas lindas. Fica lá fazendo terapia, faz bolotas e coloca no forno por uns 35 minutos a uns 180, 200 graus. Igual pãozinho de queijo. Boa, vamos fazer. Barato, fácil, até criança faz. Terapia. E troca uma energia com a comida. Troca uma energia, exatamente. Cara, legal demais. Obrigada, Ana, querida. Um beijão, cara. Beijão. Valeu demais. Adorei. Saudade da minha Brasília.